cobrei R$1 para pregar em lugar nenhum. Sobrevive como? É igual Jesus. Jesus nunca cobrou, mas nunca fechou a bolsa. Quem quer jogar, joga, mas eu não vou pedir. Vivemos em uma época em que o evangelho, infelizmente, tem sido explorado por alguns como meio de lucro. Oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. E diante disso, muitos perguntam, é errado cobrar para pregar? É errado cobrar para cantar? Bom, escândalos e polêmicas têm surgido nos últimos dias envolvendo o dinheiro. Camila Barros cobra R$90 mil para pregar 90 minutos lá na cidade de Pojuca. Pregadores cobrando caríssimo em eventos de igreja e cantores que extrapolam o valor com shows de 100 mil, pregadores que cobram 25 mil, 30 mil e pra cima disso ainda para pregar. E aí fica essa dúvida. De um lado da moeda, pregadores e cantores que cobram, mas que a princípio não cobravam e faziam tudo por amor, até que um dia começaram a ser humilhados. Alguns que ao tentar atender agendas de igrejas foram simplesmente mandados a pés. Alguns cantores que com amor foram servir a igreja, mas os pastores nem ligaram para eles e simplesmente deram uma oferta mínima, que não cobria nem as passagens e fizeram com que esses cantores se enroscassem na hora de ir para casa. Outros piores que ficaram dependendo de ônibus e tiveram que dormir nas próprias rodoviárias por causa de pastores que não tiveram a mínima noção. Uma coisa é verdade, só quem sentiu na pele sabe como realmente é triste passar um mês preparando um sermão, um mês ensaiando para chegar naquela igreja e as pessoas que te convidaram depois que você termina de prestar o seu serviço àquela igreja, ela fingir que não te conhece. E aí já sabe, né? Deu o seu jeito de ir para casa. E do outro lado da moeda também temos as igrejas que tentam convidar esses pregadores e cantores, mas os mesmos cobram valores exorbitantes, exagerados, para ir até a igreja deles, e os mesmos se queixam por dizer que não conseguem pagar esses valores exagerados e não têm condições de convidar essas pessoas, porque a igreja deles é humilde e não tem dinheiro para pagar esses pregadores e cantores. Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Daniel Santos, eu tenho 19 anos e para quem já me conhece sabe que eu incentivo os jovens a pregarem o evangelho, a conhecerem mais da Bíblia, não só jovens como adultos e qualquer faixa etária de idade, a conhecerem mais da Bíblia, da teologia e buscar cada vez mais o conhecimento. E se você quer me conhecer também, eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais para que você possa me seguir e acompanhar mais do meu serviço. E é claro que se você chegou aqui nesse canal pela primeira vez, eu vou convidar você a se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber vídeo todas as vezes que eu postar e, é claro, deixar o seu comentário aí, o seu famoso feedback, para dizer como é que tá o vídeo, se tá bom o áudio, se tá boa qualidade, o que eu posso melhorar e também os conteúdos que eu posso trazer aqui. É claro, se vocês quiserem deixar sugestões, eu vou analisar e dentro das minhas capacidades fazer os vídeos. Primeiro tópico, o pregador ou cantor pode viver do evangelho? O itinerante, ele pode viver do evangelho? Quando falamos de viver do evangelho, provavelmente você já ouviu aquela famosa falácia de alguém dizendo o seguinte: de graça recebestes e de graça dai. Claro que a pessoa está usando como base Mateus capítulo 10, versículo 8. Agora, se a gente analisar Mateus capítulo 10 dentro do seu contexto, em nenhum momento Jesus nega que o obreiro ou aquele que vive da obra deve morrer de fome, que não pode ser hospedado, ou ele nega que essa pessoa tem que ser sustentada em nenhum momento. Se a gente analisar o texto respeitando o seu contexto, em Mateus capítulo 10, versículo 8, ele está falando de dons, tá? Dons espirituais. Ele não está falando sobre pregar, não está falando sobre cantar, não está falando sobre o ensino. Quer ver? Então vamos ler o texto. Então Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Esses são o nome dos 12 discípulos:
Simão, Pedro, André, e é claro que Jesus aqui está falando de todos os discípulos, tá? Eu só fiz um resumo, mas enfim, todos os discípulos. Aí a gente vai para o versículo 5. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em nenhuma cidade dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Veja bem o que o texto diz no versículo 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Dons espirituais. Curar os enfermos não é dom espiritual. Ressuscitar os mortos não é dom espiritual. Isso aqui, Jesus nunca disse para cobrar. E eu concordo, e qualquer pregador ou quem canta sabe que é isso. Que a gente não pode cobrar pelos dons espirituais. Mas em nenhum momento Jesus está negando aqui que a pessoa que vive da obra, ela não pode tirar da obra o seu sustento. Em nenhum momento aqui Jesus está dizendo sobre pregação ou cantar. O que Jesus está falando aqui não é sobre o ministério de ensino, não é sobre o ministério da pregação, não é sobre cantar. O que Jesus está falando aqui é sobre dons espirituais. E é engraçado que a pessoa que utiliza esse texto de Mateus capítulo 10, versículo 8, ela nunca leu até o final. Isso é lógico, porque se você analisar o texto inteiro que você utiliza, eu estou falando você, essas pessoas que se identificam como de graça recebeste, de graça dá, então não pode ser sustentado. Se você ler o texto até o final, olha o que está escrito. Não levem ouro, versículo 9. Não levem ouro, nem prata, nem cobre para colocarem nos seus cintos. Não levem nem um saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o obreiro é digno do seu sustento. Como? O obreiro é digno do seu sustento. Olha o que o versículo 9 está falando até o 11. Se a gente analisar bem, vamos ver que em Mateus capítulo 10, versículo 1 até esse versículo aqui, que é o 11, e a gente segue o texto, vamos ver que Jesus faz o quê? Ele chama os apóstolos, conversa com os apóstolos, e ele vai direcionar eles para uma missão. É a primeira experiência pessoal deles. Ele vai direcionar eles para a primeira missão evangelística deles. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, que eles não devem levar nada, não devem levar bolsa, não devem levar túnica, não devem levar sandálias, não devem levar absolutamente nada. Eles devem ser totalmente dependentes de Deus nessa missão. Tudo isso aqui que ele está falando são coisas de sustento básico da vida. Então Jesus está dizendo o seguinte, para essa missão vocês não vão levar nada de sustento. Vocês vão ser recebidos. Se não forem, sacode a poeira do pé e vai embora. Veja bem o que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo para os discípulos que eles não deveriam ser sustentados. Ele está dizendo que eles deveriam passar por essa experiência totalmente dependentes de Deus. Que o sustento viria de Deus. Mas é lógico que eu não estou aqui dizendo, e nem Jesus aqui disse isso, que o sustento é do nada. É místico. É claro que Deus vai, de uma forma que sustentar esses obreiros, essas pessoas, os cantores, os pregadores que servem a sua igreja. Mas só que é por meio de pessoas que ele vai fazer, tá? Tanto é verdade isso que o sustento que ele fala aqui é por pessoas. Vamos ler então o texto, ó. Na cidade, no povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los. E fiquem na casa deles até partirem. É por meio de pessoas, tá? Então o pregador ou cantor que se dedica, ele não vai numa igreja e vai a pé. Isso não pode acontecer. A pessoa que faz isso, ela não entendeu o evangelho. Ela não entendeu o evangelho. A pessoa que está fazendo isso, ela não tem empatia por aqueles que passam madrugadas estudando para pregar. Ela não tem empatia por aqueles que passam noites ensaiando para cantar. A pessoa que se dedica, que cuida da sua voz para pregar e cantar, ela não está levando em conta isso. O que ela quer? Só que o pregador e o cantor sirvam a sua igreja. Aí depois que termina de prestar o seu serviço à igreja dele, ele descarta como se não fosse nada. Isso é evangelho? Não. Isso não é evangelho. Isso é uma vergonha. É negar um princípio bíblico que é sustentar aqueles que estão servindo
a igreja. Então o texto aqui está dizendo que os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles deveriam procurar pessoas que os hospedassem, que dessem sustento. E aí no versículo 13 diz assim: se a casa for digna, que a paz vos repouse sobre ela. Caso ao contrário, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, saiam daquela casa ou cidade e sacudam a poeira dos pés. Se aquela casa não os hospedar, não os sustentar, então sacudam a poeira do pé. Aquele que está rejeitando, quem está servindo na igreja, pregador, cantor, pastor, seja quem for, está automaticamente negando o mensageiro. Um outro ponto é que Jesus viveu da obra, tá? Jesus era sustentado pelas viúvas. O apóstolo Paulo foi sustentado pela igreja. No início da igreja primitiva, eles traziam tudo nos pés dos apóstolos. Tá vendo como eles eram sustentados? Eu não estou falando de mercenário. Não estou falando de pessoa que cobra 100, 200 mil para pregar e cantar. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de pessoas sérias, que elas dependem disso. E aí a pessoa vai lá e finge que a pessoa não depende, que ela não tem as suas necessidades. É como eu falei, ela está negando um princípio bíblico. Seria hipocrisia da parte de Jesus dizer que os discípulos não deveriam receber sustento, sendo que ele foi sustentado. Ele foi sustentado pelas viúvas, assim como o apóstolo Paulo foi sustentado pela igreja. Ah, mas o apóstolo Paulo foi sustentado por um tempo e depois ele parou. Tá, mas se ele foi sustentado é porque ele achava certo, então. Em um certo momento, quando ele estava precisando, ele foi sustentado. Ele não achava errado. Ele só parou porque ficou pesado para a igreja. Só por causa disso. Mas ele foi sustentado pela igreja. Ou está dizendo que o apóstolo Paulo pecou, então? Um outro ponto, se a gente ler 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles que estavam atacando ele de ser sustentado pela igreja. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu Jesus Cristo, nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Digo isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Esse texto aqui, em algumas traduções, diz assim: não amordaçarás a boca do boi que debulha. É a mesma expressão que aparece lá em Deuteronômio, tá? Que é a lei de Moisés. O que é que Paulo estava querendo dizer com isso? Para quem não sabe, os bois, tá, pessoal, eles eram utilizados nas agriculturas para pisar os grãos e separá-los da palha. Então, quando ele usa essa expressão aqui, ó, debulhar, amordaçar o boi, impediria que ele comesse. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Basicamente, aquelas pessoas que utilizavam o boi para a agricultura, não deixar que ele comesse é basicamente olhar para o boi e dizer assim: ó, tu tá trabalhando aqui na minha agricultura, mas tu não pode comer. Como o boi não pode comer da própria agricultura que ele está fazendo? Ele está trabalhando na agricultura e ele não pode comer. É a mesma coisa. O camarada que é obreiro, que está servindo a igreja, ele está servindo a igreja e ele não pode receber o sustento da própria igreja que ele está servindo. Que sentido faz isso, gente? Não faz sentido. Esse aqui é o segundo ponto. Estipular valor é correto? Já vou deixar claro. Não é correto. Não. Eu falei no primeiro ponto sobre ser sustentado pela igreja. Ser sustentado é uma coisa. Ser sustentado é ter o básico. Agora, isso aqui, estipular valor, não concordo. Ah, eu vou pregar na igreja tal por 10 mil. Se não me der 10 mil, eu não saio da minha igreja para ir pregar na tua. Tá errado. Não, o meu valor é esse aqui. É 500 conto. Né? Vamos colocar um valor baixo agora. 500 conto. Se não me der, eu não vou. Tá errado. Tá errado. Tu tem que receber o necessário. O que é necessário? Ida e volta. E se a igreja quiser, pela misericórdia daquela igreja, ela quiser te dar uma oferta, amém. É claro que também tem outra questão. A pessoa está saindo da casa dela, perdão. A pessoa está saindo da casa dela de longe. Aí vale a gente se conscientizar e fazer o quê? Além de dar uma oferta para a pessoa, também dar um dinheiro para ela comer. Porque a pessoa vai vir de longe, ela tem que comer, ela não vai ficar passando fome. E é claro, a hospedagem.
Então é isso que eu estou falando. Agora, as pessoas que estipulam valor, esses mercenários que cobram 100, 200, 300 mil, isso aí tem por causa disso aqui que eu vou falar. Só tem quem cobre, porque tem quem paga. Quem paga é que faz com que essas pessoas continuem cobrando. E cobrando mesmo. E por que essas pessoas pagam? Porque há igrejas que gostam de pagar. Porque querem algo diferente. Aí o obreiro que está se dedicando na igreja, que está há anos ali, ele não recebe a oportunidade. Ele não é ninguém. O camarada que vem, que está nos cultos, que se dedica, esse não é reconhecido. O reconhecido é o camarada que não lê a Bíblia, que não ora, que vem lá da onde você nem conhece esse cara e paga valores exagerados para essa pessoa. Você merece pagar. Você que está assistindo esse vídeo aqui e faz isso, você merece. Você tem que continuar pagando e não pode reclamar e nem se queixar. Por que você não pode? Porque você gosta disso aqui, ó, dessa palhaçada chamada espetáculo. É isso que você gosta. Sabe por que você não gosta de mestres que ensinam a Bíblia? Porque você gosta de espetáculos. Não, tem que ter uma coisa diferente. Tem que ter gente chorando. Tem que ter gente pulando, rodando, se jogando para baixo das cadeiras. Então você merece esse espetáculo. Essas pessoas que fazem parte desses espetáculos, que a pessoa não prega a Bíblia e sai um monte de gente pulando, rodando, miando, chorando e não muda de vida, não tem mudança de caráter, porque o evangelho verdadeiro, ele muda a tua vida e muda o teu caráter. Agora, o evangelho disfarçado, ele não muda não. Ele só faz a pessoa pular, faz a pessoa chorar, mas não muda de vida, não muda o caráter. Amanhã continua o mesmo mentiroso, continua o mesmo fofoqueiro, não muda. A pessoa não vai mudar. Essas pessoas que gostam desses espetáculos, elas merecem, escute bem o que eu vou falar, elas merecem fazer parte desse circo de palhaços que tem no nosso país, chamado gospels. Elas merecem fazer parte disso. Elas merecem fazer parte desses mercenários que cobram 25, 30 mil, 40 mil e por aí vai. Charles Spurgeon já dizia: haverá um tempo que ao invés de pastores ensinando ovelhas, haverá palhaços entretendo bodes. É o tempo que chegou. É o tempo que chegou. Que não querem mais mestres, não querem mais pregadores sérios e não querem mais pessoas que oram antes de cantar. Não querem mais pessoas que oram, que têm conhecimento mesmo do que está falando. Eles querem shows. Não querem exposição da Bíblia. Não querem. Por isso que tem, esses dias um jovem me perguntou por que tem tanta gente que não gosta do sermão expositivo. Por que parece que quando eu prego o sermão expositivo parece que a igreja não gosta? Porque eles não gostam de exposição da Bíblia. O pessoal não gosta de exposição da Bíblia. São poucas as igrejas que gostam. O que é que eles querem? Eles querem pessoa que revela o CPF. Eu ouvi um pregador semana passada dizendo isso. Revela o CPF, mas não revela o teu pecado. E é verdade. Expõe o teu CPF, mas não expõe o teu pecado diante da Bíblia. Esse é o tempo que a gente está vivendo. Tempo de pessoas que gostam de coisas novas, mas não gostam da Bíblia, que é sempre a mesma e nunca mudou. O apóstolo Paulo não trazia coisas novas, muito pelo contrário, ele era contra isso. Se alguém trouxer outro evangelho diferente desse aqui, nem que seja um anjo, joga fora, é anátema, é lixo, exclui. Se a gente olhar o Didaquê, que é um documento dos cristãos do primeiro século, os primeiros apóstolos, ele ensina que os verdadeiros profetas são dignos de sustento, mas que se alguém pede dinheiro, ele é falso. Se alguém diz no Espírito, dai-me dinheiro, ele não é profeta. Isso aqui é o Didaquê. Isso aqui é o documento dos cristãos do primeiro século. Eles mesmos falando que se um profeta dizer, dai-me dinheiro, ele é falso profeta. Eu já estou concluindo o vídeo, não sei se ficou muito grande, mas é isso aí, né? Tem que ter conteúdo. Então, o que eu acho sobre um itinerante cobrar para pregar? É certo? É errado? Eu deixei 2 pontos aqui. Primeiro ponto, ele deve sim viver da obra. Viver da obra é bíblico, é princípio bíblico. Agora, estipular valor, não concordo. Isso é antibíblico. Isso não tem base na Bíblia. Quem cobra para pregar é lobo. Lobo disfarçado de ovelha. É bode. Ele não é discípulo de Jesus. Ele quer ganhar em cima do evangelho. É isso que ele quer. Ele quer ser uma estrelinha de Jesus, como dizem por aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilha com os amigos para que eu possa trazer mais vídeo aqui para vocês. É isso. Falou, fui!